Filipenses e no capítulo 2. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, nós vamos ler o versículo 5, 6, 7 e 8. Amém? O texto diz assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Vamos lá. Jesus Deus, o Senhor sabe, e nós sabemos, que não é possível que o homem transmita qualquer coisa da sua palavra se o Senhor não o fizer através dele. Sabemos que todos quantos estamos aqui, se o Senhor não falar, não teremos nada para entregar. A nossa oração é que o Senhor, pela sua bondade, amor, misericórdia, o Senhor fale conosco. Que o Senhor lembre que nós estamos querendo entender e pregar a sua palavra, que o povo é seu, que a igreja é sua, que o nome é seu, que a graça é sua, a sabedoria é sua, o Espírito é seu, nós somos seus. E viemos aqui, Deus, para aprender do Senhor. Então, Deus, por misericórdia, fala conosco. Usa a minha vida apesar de mim. Engrandeça o seu nome, nos ensinando a sua palavra. Sim, Deus, nós oramos que o Senhor edifique a nossa fé, à medida em que o Senhor recebe a honra, a glória e o louvor. E nós oramos no nome do seu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Poder sentar, Deus. O texto que nós lemos é um texto até certo ponto complicado para se entender, mas por outro lado é um texto muito rico e que dá margem a alguns tipos de pensamento. E alguns de nós, simplesmente lendo, embora saiba o português, embora saiba gramática, embora possa ser boa a interpretação do texto, ao olhar esse texto bíblico, não é capaz de imaginar o que está por trás dele, ou o que Paulo está tentando dizer na sua carta aos Filipenses, sobretudo nesse capítulo. Começando no versículo 5, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Existem algumas coisas que é possível nós pedirmos que outras pessoas tenham. É possível nós pedirmos que as pessoas tenham o mesmo tipo de roupa, que é o que a gente tem pedido, por exemplo, no impacto. Ora, vocês comprem a blusa que tem o mesmo tipo de blusa, para que fiquem identificados, uniformizados, enquanto estamos evangelizando. É possível que você peça que as pessoas tenham o mesmo tipo de cabelo, tenham o mesmo tipo de penteado,
grande conjunto de versículos, os 4 versículos, versículos 5, 6, 7 e 8, obviamente eles estão no contexto. Ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Aqui começa uma dificuldade bíblica, porque ele fala que Jesus estava subsistindo em forma de Deus, mas ele vai falar a respeito de Jesus na forma humana. O entender de Jesus ser 100% Deus e 100% homem é complicado quando matematicamente 100% significa preenchimento total. Quando eu digo que alguma coisa está 100%, eu estou dizendo que em cada 100 espaços está 100 espaços cheios. 100% é totalidade. Eu digo 100% da Assembleia do Espírito vai para o céu. Se eu disser isso, eu estou dizendo que ninguém vai para o inferno. 100% significa não tem nenhum espaço fora do que se está tratando. Então, admitir que Jesus é 100% homem, como vamos admitir que ele é 100% Deus? Como eu posso admitir que Jesus é homem e Deus, cada uma dessas essências na sua totalidade? Como pode um homem ser Deus ou um Deus ser homem? Então aqui começa o problema da teologia sistemática, numa tentativa de explicar para aqueles que estão estudando a palavra de Deus como isso é possível. Embora a nossa pregação não tenha a ver com a explicação da teologia sistemática, e nem teremos aqui e até o fim do que pode ser explicado em relação à natureza de Deus, a nossa postura é em relação àquilo que é colocado pelo próprio apóstolo Paulo, falando a respeito de Jesus, quando ele diz: pois ele subsistindo em forma de Deus. Preste atenção, porque o texto, as palavras colocadas é em forma de. E forma, a gente está acostumado a falar de forma como sendo uma moldura de algo. Você diz, tem uma forma de um quadrado, todo mundo sabe o que é. Não, ele tem uma forma de um cilindro, então todo mundo sabe que é como um cano. Ele tem uma forma esférica, todo mundo sabe que é uma coisa redonda, como uma bola. Ele tem uma forma de um funil, todo mundo sabe, uma forma túnica. Eu digo, é retangular, todo mundo sabe que é um retângulo. Nós estamos acostumados a falar de forma daquilo que molda, do envelope, daquilo que está externo. Mas ele diz que ele subsistiu na forma de Deus. E aí a gente não pode estar falando a respeito do invólucro, do externo. Mas estamos falando a respeito do modus operandi de Deus e da sua essência intrínseca, isto é, daquilo que caracteriza Deus como Deus. O que faz uma coisa, o que faz Deus ser Deus? Bem, nós não conseguimos definir. Não há ninguém no mundo que consiga definir. Não há, a não ser o próprio Deus, não há. Qualquer definição que a gente fizer, por mais completa que seja a respeito de Deus, é pobre. É uma definição, é um homem definindo, é um homem limitado, definindo um ser ilimitado. É um homem finito, tentando definir alguém que é infinito. É um homem mortal, tentando definir o imortal. É um homem que tem começo, que tem meio, que tem fim, tentando definir alguma coisa que é eterna. Então nós não temos uma definição precisa.
Nós temos a melhor definição que nós temos de Deus é incompleta. Então ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistiu em forma de Deus, ou na essência de Deus, ou permanecendo Deus, não julgou como usurpação por ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Vamos tentar colocar isso de forma pequena, para que a gente chegue então no âmago do que gostaríamos de trazer essa noite para a igreja. O que Paulo está dizendo é que Jesus Cristo, sendo Deus, estando na terra, não agiu como Deus. Sendo Deus, em nenhum momento ele colocou-se no caso da usurpação, isto é, já que ele assumiu a figura humana, a forma humana, já que ele tornou-se humano, embora ele continuasse santo como Deus é santo, justo como Deus é justo, eterno como Deus é eterno, bom como Deus é bom, gracioso como Deus é gracioso, soubesse todo o futuro, passado e presente, tivesse condição de não ser tocado, de ser respeitado, de ser amado, de ser louvado, de ser adorado, a Bíblia diz: ele não o fez. Ele tornou-se homem, mas a palavra utilizada aqui é esvaziou-se. E essa é uma questão difícil da gente imaginar. Deus se esvaziando de si mesmo. É difícil você explicar e é difícil você entender sozinho como Deus pode esvaziar-se a si mesmo. Como é que aquele que é tudo pode de repente ser nada? Mas o texto coloca aí isso no original, exatamente isso significa, isto é, tornou a sua reputação de nenhum valor. Preste atenção, gente, estou querendo chegar para vocês em um conhecimento teológico. Se você entender, você vai passar a ver Deus de uma forma diferente, Jesus de uma forma diferente. Jesus, assumindo a posição humana, ele abriu mão da sua reputação. Isto é, ele sendo tudo, e ele podendo todas as coisas, e conhecendo todas as coisas, ele veio à classe de seres criados por ele, porque a Bíblia diz que ele estava no princípio, e nada do que se fez foi feito sem ele. Tudo que foi feito com ele. Então Jesus criou, junto com o Pai e o Espírito Santo, cada um dos seres humanos. E ele agora assume as características de um ser criado por ele. E os seres que foram criados para glorificar a ele serão os seres que o crucificarão, o matarão, o desonrarão. E não apenas naquela época, mas principalmente na nossa época. Porque temos todo o conhecimento bíblico, temos todo o estudo, temos filmes, temos muitas coisas para entender a respeito de Jesus, até muito mais do que alguns que vivenciaram nossa época sem estudos a respeito do Filho de Deus. Então, ele vem e diz o seguinte: eu posso tudo, mas eu vou esvaziar-me do meu poder. Quem pode esvaziar Deus? Aí, como a gente sabe que Deus pode todas as coisas, então vamos entender que só Deus
poderia esvaziar Deus. Mas o esvaziar-se posto nesse texto é tornar a sua reputação inválida. Nenhum de nós, a pessoa mais humilde que você conhece, se você chegar no mendigo que está na rua já há muitos anos, não tem casa para morar, dorme na praça, come quando tem, mal cheiroso, cabelo sujo, maltrapilho, e você xingá-lo, ele imediatamente lhe devolve. Você está mexendo na reputação dele. Se você disser que ele está fedorento, ele dá uma resposta imediatamente. Você está mexendo na reputação dele. Se você disser que ele é feio, ele lhe devolve a ofensa imediatamente, multiplicada. Você está mexendo na reputação dele. Se você disser um palavrão com ele, ele diz alguns com você. Você está mexendo na reputação dele. Agora, se alguém que não tem reputação nenhuma, bebe, fuma, não tem casa, não tem banho, não tem comida, não tem trabalho, não tem reverência, não tem documentos, não tem nada para apresentar, não suporta que você mexa na reputação dele. Agora imagina aquele que é tudo e que é todas as coisas e que tudo foi criado por ele e ele está no meio de seres criados por ele, e ele próprio, de si mesmo, resolve esvaziar-se da sua reputação. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação por ser igual a Deus. Ou seja, ele não quis assumir a postura de Deus, embora soubesse que era Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, tornou sua reputação em nada. É isso o significado do texto no original. Tornou a sua reputação inválida. Quanto vale a sua reputação? Jesus, não vale nada. Imagina você que é o máximo se tornar o mínimo. Ele diz, assumindo a forma de servo. Primeira coisa, esvaziou-se a si mesmo. Segunda coisa, assumiu a forma de servo. Terceira coisa, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Na primeira parte, ele esvaziou-se a si mesmo, ele acabou com a sua própria reputação, ele aceitou que todas as ignomínias, que todos os palavrões, que todas as ofensas fossem lançadas contra ele, embora ele fosse aquele que criou os seres que iriam ofendê-lo, queriam desprezar, queriam de alguma forma lançar palavras que a gente não fala nem contra pessoas que a gente não gosta muito. Segunda coisa, tornou-se em semelhança de Deus, assumindo a forma de servo. Esse é uma outra coisa que talvez você tenha lido esse texto e você nunca tenha pensado sobre isso. Você imagine alguém que só mandou, alguém que só criou, alguém que é dono de todas as coisas, se tornar agora mandado. Como é que alguém vai mandar em Cristo? Como alguém vai ter domínio sobre ele que é o Criador? Como então que alguém pode assumir uma postura de não ser ninguém se ele é tudo? Ser servo quando ele na verdade é o proprietário, ele é o rei, ele é o imperador, ele é o Criador, ele é eterno, ele é tudo. E assumir uma postura de não ser nada, ser simplesmente servo. A postura de Jesus é uma coisa que também eu digo para vocês nesse texto. É possível que nenhum de nós tenha condição de dar um exemplo. Um dia eu tenho um exemplo. Pensei comigo e dei um exemplo. E depois eu pensei que o exemplo foi
disfarçasse e fosse em uma das suas fábricas, por exemplo, de Esmaltec, e chegasse lá e pedisse emprego sem que as pessoas reconhecessem que ele era o dono, e ele conseguisse emprego, e o emprego que desse para ele fosse um emprego de zelador, para limpar o chão, e ele aceitasse, e entrasse vestido no uniforme, ele, dono de todas essas empresas, fosse trabalhar na empresa dele mesmo, passasse pela entrevista, esperasse o tempo, até que a pessoa de mau humor entrevistasse ele e desse a vaga para ele, querendo dar prioridade para outra pessoa, e finalmente ele conseguisse um emprego, e aí ele vai limpar o chão. E o chefe reclamando dele, ele limpando o chão, limpando o banheiro. Ele fosse ser servo dos seus próprios funcionários. Fiz as pessoas quebrando as coisas dele, falando mal dele, dizendo, o dono desse grupo aqui está nem aí pra gente, o dono desse grupo aqui, ele faz o que ele quiser, ele humilha a gente e tal, e alguém incentivando ao próprio dono, sem saber que é o dono, dizendo, rapaz, não tem para deixar não, vai fazer isso aqui por quê? Rapaz, o cara está nem aí para ti, quer nem saber quem é você, esse cara está roubando teu salário, sendo ele próprio o dono. Imagine essa situação. Essa foi a que eu consegui imaginar. Mas ela não chega perto, porque esse aí seria o dono das empresas, ele não seria o dono das pessoas. É diferente de Jesus Cristo, que é Deus Criador, que criou o homem. Além de se esvaziar de si mesmo, aceita a posição de servo. É mais ainda. A terceira parte diz que ele foi reconhecido em figura humana. Isto é, nenhuma pessoa, ao encontrar com Jesus, diria para ele que ele não era humano. Ele era tão igual ao homem que quando ele foi furado, ele sangrou. Que quando bateram nele, doeu. Que ele teve sede, que ele teve fome, que ele teve cansaço, que ele teve emoções, sentiu o fato de ser traído, que ele sentiu a amizade dos que o amavam de verdade, dos companheiros que andavam com ele. Ele sentiu quem de fato amava e quem não amava. Então, a Bíblia diz que ele foi reconhecido em figura humana, diz assim, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, de tal forma que, quando um dia Jesus Cristo disse, eu e o Pai somos um, ele estava falando do 100% Deus. O judeu que estava ouvindo não aceitava isso, porque o que Jesus está dizendo é, eu sou Deus, Filho de Deus é Deus. Não nós que fomos adotados, mas ele que é legítimo Filho de Deus, ele é Deus. O texto diz que quando Jesus disse que ele e o Pai eram um, pegaram em pedras para apedrejá-lo, porque disse que ele se fez igual a Deus. Mas ele era de fato igual a Deus. Apesar disso, era reconhecido em figura humana. Ele tinha as mesmas características de um homem. Como eu disse, comia, bebia, se cansava, sentia emoções, sentia dor. Estava dependente em seu corpo das mesmas coisas que os homens dependiam, embora ele, como Deus, não dependesse de nada. Nós temos aqui duas coisas importantes para levar, para que seja levado em conta. Primeiro, Deus se faz homem, humilhando-se, porque entre Deus e o homem, descer-se homem, é uma humilhação, e é a continuação do versículo que nós vamos ver. Mas a segunda coisa, nós temos Deus levantando a humanidade. Nós vamos ver Jesus assumindo, e o fato de ele assumir a forma humana, ele humilha a si mesmo, mas
Deus honrou a humanidade quando Ele se tornou homem junto conosco. A continuação do texto, no versículo 8, diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Aqui vem. A Bíblia diz que Ele tornou-se servo, tornou-se obediente até a morte. A quem Jesus precisava obedecer? Aqui cabe algumas perguntas. Uma das primeiras perguntas que nós deveríamos fazer é: por que Jesus morreu na cruz? Ele poderia nos salvar de uma outra forma. Ele é Deus. Mas Jesus morre na cruz. Jesus é humilhado. Pessoas cuspiram nele, bateram no filho do dono de todas as coisas. Na verdade, bateram no próprio rei, cuspiram no próprio rei, machucaram o próprio rei, desonraram o próprio rei. E esse rei ainda oferece a vida dele para salvar essas pessoas e pessoas por nós. O texto diz que ele tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então a nossa primeira pergunta deveria ser: por que Jesus morreu na cruz? O que Jesus fazia na cruz? Porque ele não saiu da cruz. Já não bastava as pessoas serem batidas, cuspidas, desonradas, chamado de endemoniado, colocado ele em confronto com aqueles que eles chamavam de autoridade, os próprios inimigos que eram os romanos. Eles resolveram enaltecer a César e diminuir a Jesus Cristo. E ele ficou na cruz, obedeceu. Precisamos ver que, se eu pergunto por que Jesus morreu na cruz, talvez a primeira resposta de cada um de vocês seria: ele morreu na cruz por causa dos nossos pecados. E eu direi para você, isso faz parte do projeto. Jesus Cristo morreu na cruz. O homem é tão egoísta e tão egocêntrico que sempre acha que o principal motivo de Jesus morrer na cruz foi o próprio homem. Jesus ficou preso na cruz por causa do homem. Na verdade, o primeiro propósito de Jesus foi obedecer a Deus. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Deus traçou um projeto, e Jesus se propôs a obedecer o projeto. O projeto era glorificar a Deus com a forma da sua morte, e que isso fosse por qualquer outro motivo, Jesus faria, porque Jesus quis glorificar a Deus. Perguntas foram feitas ao longo de todo o tempo depois da morte de Jesus. O que segurou Jesus na cruz? As pessoas dizem que foram os escravos, seguraram Jesus na cruz. Outras pessoas dizem que ele foi amarrado. Outros dizem que ele próprio segurou com as mãos, os braços da cruz. Outras pessoas dizem que o que segurou Jesus na cruz foi o pecado. Mas ao estudar esse texto, nós entendemos que o que segurou Jesus Cristo na cruz foi, em primeira instância, a sua obediência. Jesus se propôs a obedecer a Deus, independente do que ia acontecer a ele. Jesus morre na cruz por obediência a Deus. Embora essa obediência tivesse um propósito, salvação dos homens. Mas o primeiro propósito da morte de Jesus é obedecer a Deus.
Você vai encontrar Jesus lá no Getsemane, lá no Jardim das Oliveiras. Você vai encontrar Jesus orando, dizendo: Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. O texto não mostra Deus respondendo para ele. E agora, você vai encontrar Jesus dizendo: faça-se contudo a tua vontade. Jesus veio cumprir a vontade de Deus. Ainda que essa vontade fosse humilhar o seu próprio filho, tornar um homem. E os homens que ele criou humilhassem ainda mais. O desfecho disso é que, quando Jesus foi levado da cruz e foi exposto, depois de passar por toda a situação somente fazendo o bem, todo o seu tempo de pregador fazendo somente o bem, e ele ainda foi colocado, equiparado a 2 ladrões, morreu como um desgraçado, porque morte de cruz é morte para quem é considerado história da sociedade. Só morria na cruz aqueles que a sociedade entendia que não tinha recuperação. O que era condenado na última instância, a sociedade estava dizendo: não tem recuperação para esse. Esse tem uma índole tão má. Esse homem ou esta mulher, esta pessoa é tão má, tão irrecuperável, tão pobre com a sociedade, que se ele permanecer na sociedade, ele vai apodrecer a sociedade inteira. Foi isso que Jesus foi considerado quando foi colocado na cruz. Podre. Se você estiver acompanhando comigo, verso 5, eu quero que você entenda que ele chegou nessa posição de ser humilhado, de ser desconsiderado, e a Bíblia diz que ele se esvaziou a si mesmo, ou seja, ele próprio o fez. Foi colocado na cruz. Porque a cruz é um lugar de maldição. Primeiro, há um texto que diz: maldito do aquele que for pendurado no madeiro. Só era colocado na cruz para morrer aquele, como eu disse para vocês, que a sociedade considerava que ele não tinha recuperação. Já pensou? Jesus, não, isso aí não se recupera não. Esse é o mais da pior espécie. Não tem recuperação para ele. Você sabe um assassino psicopata que não pode sair mais do hospital se for na lei brasileira, que é considerado sem recuperação, ele vai para o manicômio e ele fica preso no manicômio pelo resto da sua vida, sendo tratado, não pode nunca mais sair, porque a sociedade entendeu que ele não tem cura. Foi o que consideraram Jesus. Ele era alguém sem recuperação, mártir. Assim como os outros 2 ladrões estavam lá. Naquela hora, Jesus, sem reputação, agora vai ficar sem amigos, mas aí tem a parte que é a pior parte da história. Assumindo por obediência tudo que Deus lhe propôs, o próprio Deus que lhe propôs isso, abandona Jesus na cruz. Esta é a pior de todas as partes. Nem Jesus conseguiu suportar a sensação de abandono de Deus. Jesus está na cruz. E quando Deus se afasta dele por causa do peso dos nossos pecados que ele assume, então ele diz: Pai, por que me abandonaste? De todas as situações que Jesus passou, de todas as cenas terríveis de sofrimento que ele passa, a mais difícil
E Jesus sente que o pai foi embora. E ele ficou só. Deus meu, por que me abandonaste? Você tem ideia do que alguém que teve a essência de Deus e por conta própria tirou isso, abriu mão disso e tinha certeza que estava fazendo a vontade de Deus, plena convicção que era santo, justo, fiel, sem nenhum pecado, nenhum erro, nada que Deus pudesse dizer: epa, moço, fica longe de você porque você está errado. Nada. E Deus não abandonou. A cruz vai simbolizar a morte de Jesus, vai simbolizar a maldição dos que são lá pregados, mas vai simbolizar o abandono de Deus. Entregue a sua própria sorte. Alguém poderia ter um pensamento ruim a respeito de Deus e dizer assim: pastor, por que Deus fez isso? Era o filho dele. Porque Deus largou o filho dele e o abandonou. Foi uma resposta simples. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus abandonou Jesus porque amou você. E o meu pecado e o seu pecado era tão nojoso sobre Jesus que Deus não compactua com o pecado. E Jesus, carregado pelos nossos pecados, foi abandonado pelo próprio Pai. Agora, volte comigo no texto, versículo 5. Paulo está dizendo: vocês entenderam isso? Eu quero que vocês tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O versículo 5, Paulo está dizendo: eu quero que vocês sejam obedientes até a morte. Construir o Estado. O sentimento de Jesus foi um sentimento de obediência. Tendo tudo, abriu de tudo. Sendo limpo, aceitou ser julgado como imundo. Sendo bom, foi considerado mal. O que Paulo está dizendo? Jesus não retrucou, não devolveu. Há um momento em que os apóstolos estão percebendo a aproximação das pessoas contrárias e dizem para Jesus: queres que mandemos descer fogo do céu sobre eles? Jesus fala: calma, não sabeis que espírito sois. Ao entender, se você entendeu alguma coisa do que eu falei, a história é a seguinte: Jesus admite tudo isso, aceita tudo isso, toda a provocação, toda a desonra, tudo que aconteceu em obediência a Deus, por causa do projeto de Deus de salvar a humanidade. E Paulo chega para a gente e diz: quero que vocês tenham o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Você consegue entender o padrão que Paulo está colocando? Ele está dizendo que o cristianismo que você vive, que eu vivo, um cristianismo cheio de dificuldade, que eu não posso porque eu isso, eu não posso porque eu aquilo, eu não vou porque isso, eu não faço porque aquilo. Quando a sua prioridade é você, quando o reino de
Deus não significa tanto. Quando a obra do Senhor não significa muito para você, Paulo está dizendo, o sentimento que houve com Jesus de obediência e de esvaziamento é o mesmo que eu quero que a gente tenha. Pergunte para você mesmo. É esse sentimento que há em você? E sua prioridade é obedecer a Deus pelo projeto dele, custe o que custar. É esse o seu projeto, porque o projeto de Jesus Cristo é o de Deus, obedecer a Deus até a morte. Quando você faz escolhas e você elege prioridades, e entre o reino de Deus e outra coisa, você elege outra coisa, você nunca vai saber, nunca vai entender o que Paulo está falando em Filipenses capítulo 2, versículo 5, 6, 7 e 8. Quando a sua prioridade for você e não o reino, você nunca vai entender de que sentimento Paulo fala. Agora, deixa eu ler o final dos outros versículos. O versículo 8, eu vou ler o versículo 5 até o versículo 11. Ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se ele foi desonrado ao máximo, Deus o honrou ao máximo. Talvez você não tenha entendido. Jesus desceu ao mais baixo nível. E desceu ao nível humano. Infelizmente, o nível humano é o mais baixo nível. Você vai ver na selva animais se matarem, mas eles se matam para defender o seu espaço. Se matam para defender a fêmea, sua prole, seus filhos, ou matam um ou outro para a cadeia alimentar, para sobreviver. O animal não senta planejando a morte do outro. Um leão não para pensar, rapaz, deixa eu ver uma coisa, eu acho que eu devia matar, vamos ver o que eu tenho. Ele não planeja tomar nada. O pior animal que você encontrar, a serpente, não planeja. O homem planeja matar o seu semelhante, planeja roubar o seu semelhante, faz coisa absurda. Um animal não estupra outro animal. O animal precisa sentir que o outro está no cio. Mas o homem estupra outro homem, rouba, pensa mal, se aposta das coisas. O homem mente, o animal mente, não guarda rancor. O homem faz todas essas coisas. Jesus desceu a figura deste ser vil que é o homem. Desceu ao mais baixo nível, sem contudo se contaminar. Então, o mais baixo nível que alguém poderia descer era o nível do homem. Agora, o mais alto nível que alguém poderia alcançar era se o próprio Deus o exaltasse, porque Deus é a maior figura. Se Deus o humilhou, também foi Deus que o exaltou. Nos outros versículos diz que ele
ele ressuscitou, mas Ele colocou o nome dele de forma que todo ser no céu, na terra e debaixo da terra e em qualquer lugar se dobre o seu joelho diante dele, toda a língua. Isso quer dizer que todo aquele que seja capaz de falar qualquer tipo de fala vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Finalizando, qual é o objetivo dessa pregação? Onde nós queremos chegar com essa pregação? A 2 pontos. Primeiro, Paulo diz: nós temos que ter o mesmo sentimento que ele. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a primeira coisa. O que é a prioridade na sua vida? Reino de Deus. E depois, o reino de Deus. Aí só em terceiro lugar, o reino de Deus. Foi a Bíblia que diz: buscar coisa em primeiro lugar, reino de Deus. Tende em vós o mesmo sentimento, isto é, eleja Deus como a primeira coisa da sua vida, sempre. Essa é a primeira coisa. A segunda é que você saiba que o que segurou Jesus na cruz foi um compromisso, em primeira instância foi um compromisso que ele assumiu com seu Pai. Para você entender isso, ou melhor, se você entender isso e buscar esse sentimento, nem o inferno, nem seus inimigos, nem as pessoas mais maléficas que você imagina, nem o próprio Satanás vai poder barrar você de um dia abraçar esse Salvador que morreu por você na cruz. Só um conselho, Pai: tende em vós o mesmo sentimento. Você vai dizer: pastor, é difícil. Eu sei que é. O hedonismo invadiu a igreja. O que é o hedonismo, pastor? É o sentimento de realização do próprio prazer. Viver para satisfazer os seus prazeres, sejam quais forem. É isso que reina o hedonismo. Eu não gosto. Não gosto. Meu irmão, por que você, quando pede para a gente orar de peça de bicicleta? Eu não gosto. Meu, por que você não chega cedo na igreja? Eu não gosto. Irmão, por que você não ora? Não, eu não gosto. Por que você não lê a Bíblia? Não, eu não gosto. Irmão, por que você não vai evangelizar? Não, sabe o que é? Eu não gosto. Palavra de Deus para você. Eu também não gosto muito de você. Jesus, por que o Senhor não me levou para o céu? Eu não gosto muito não de você. Esse momento é um momento que a gente pensar nisso. Faz sentido viver sem Deus? Faz sentido viver sem o Senhor? Se até esta noite sua vida, prioridade é você. Você nunca pensou nessa questão de ter em você o mesmo sentimento que houve em Cristo? Isso vale para você que está aqui, para você que está me vendo na internet, para você que vai ver esse vídeo depois. Não tem sentido para a sua vida se você não deixar Jesus ser a prioridade dela. Você pode ganhar muito dinheiro, você pode fazer muito sucesso,
Você pode ir muito longe. Você pode ter todas as mulheres que você quiser, ou homens. Você pode ter todas as coisas, todas as realizações. Sabe, tem na Bíblia um homem que teve todo o dinheiro, toda a prata que ele queria, todo o poder que ele queria, as mulheres que ele queria. E esse era convertido. Ele diz no Salmo 5: que tenho eu no céu além de ti, meu Deus. Davi. Se você busca todas as outras coisas, mas Deus está de fora, você também está fora. Se você quer mudar essa situação essa noite, aí mesmo no seu lugar onde você está, você pode curvar a sua cabeça e pedir perdão a Deus. Arrepender-se do tipo de vida que você tem. Pedir que Jesus entre no seu coração. Faça isso com suas próprias palavras aí. Clame a Deus para que entre no seu coração. Peça a Ele para perdoar os seus pecados. Diga a Ele que você quer agora ser servo. E o servo é você. Nós vamos orar para ir para casa. Que deveria ficar essa pena.
Se você está entregando a sua vida a Jesus, agora, nesse momento, assim que a gente orar, venha falar comigo, eu quero conversar com você. E depois eu vou conversar com aqueles que faltaram à reunião de hoje de manhã. Amanhã haverá reunião com a comissão infantil, às 8 horas, aqui na igreja. 8 horas da noite, 20 horas. E as pessoas que vão também fazer parte do apoio, você quer trabalhar, fazer qualquer coisa, apoiando a equipe da comissão infantil, venha para a reunião 8 horas da noite amanhã. Amém? Vamos orar. Deus Santo, obrigado. Obrigado pelo compromisso de Jesus em obedecer ao Senhor e cumprir fielmente o plano de salvação, que inclui a minha vida e a vida de cada um de nós, aqueles que creem no Senhor. Obrigado, Jesus, por não ter medido nenhum esforço para salvar homens e mulheres, alguns que ainda não te conhecem, mas virão a te conhecer certamente. Obrigado por tudo que o Senhor fez, permanece fazendo e sustentando, vivos na tua presença. Agora nos leva para casa, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo seja com cada irmão em Cristo Jesus. Amém?